Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desde já peço que vocês se inscrevam no meu canal, né? Deixe seu like, acione o sininho, para que mais pessoas possam ouvir esse vídeo, ver, ouvir e se edificar na presença do Senhor. Quero continuar o segundo vídeo aqui sobre negar Jesus, né? Estava falando sobre aqueles que aceitaram Jesus, mas negaram Jesus. Isso era muito comum naquela época, né? Porque a comunidade judaica era muito fechada, né? O Sinédrio era onde fazia os julgamentos das pessoas. Ele era muito cruel com as pessoas que deixavam o judaísmo. Principalmente aqueles que tinham aceitado Jesus, que para eles era uma seita, né? Era muito difícil permanecer fiel na sua palavra, como cristão da época. Depois foi perseguido, os cristãos foram perseguidos por Roma, mas tem muitas pessoas que esquecem que a perseguição maior dos cristãos foi o próprio judeus, né? Por isso que é comum o ser humano ele negar, né? Aqueles que aceitam realmente Jesus e recebem a revelação do Espírito Santo nunca negam o Senhor Jesus. Aqueles que não se preocupam com sua vida aqui na terra, né? Mas aqueles que tinham um pouco de interesse financeiro, né? Apoio financeiro da comunidade judaica, esses não resistiram muito tempo não. Porque eles se envergonhavam, né? A cruz de Cristo para muitos foi uma vergonha, né? Então vemos que muitas pessoas se envergonham. Por isso que Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é a salvação da humanidade, né? João, depois de ter confessado Jesus, que ter visto o Espírito Santo descer sobre ele, falou que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Vemos ali, ele estava cheio do Espírito Santo quando ele falou isso aí, com certeza, né? Mas quando ele estava preso lá, ele mandou um recado para Jesus dizendo se Jesus realmente era o Messias, né? Aí Jesus falou que ele curava, né? Fala para João que os cegos vê, os coxos andam. Então era um sinal do Messias, né? Mas você vê que até ele lá, João, que foi o homem que veio preparar o caminho do Senhor, lá na prisão, a fé deles esmoreceu um pouco, porque é o normal do ser humano, né? Mas aí ele pôde realmente crer que Jesus era o Messias. E o ser humano é assim, o ser humano ele tem dificuldade dessa parte de falar que eu sou crente, né? As pessoas, principalmente os jovens, adolescentes, né, que estão indo para a igreja há pouco tempo, tem um pouco de vergonha de falar que ele é crente, de carregar uma Bíblia debaixo do braço, de falar que eu sou cristão, que eu sou um servo de Deus lá no trabalho, na faculdade. Então, é o que Deus procura, pessoas interessadas, pessoas de coragem, né? Que possa confessar Ele, né? Que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, e apresentar esse Jesus para todas as pessoas que precisam de ouvir, precisam da salvação. Então, é o caso de muitos judeus depois que Jesus morreu, muitos judeus da elite, dos príncipes da sinagoga que aceitaram, como o Jairo, né? Outros príncipes que aceitaram Jesus. Muitos deles não se falaram mais e muitos deles se dispersaram mesmo, porque eles tinham muita vergonha, né, de falar que era cristão, porque ser cristão naquela época era uma vergonha para a comunidade judaica, que estava deixando a religião judaica para fundar esse novo cristianismo, que é as boas novas do Evangelho, que para eles era uma seita, né? Eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, como até hoje não aceitam Jesus como Filho de Deus. Então, Jesus disse que aqueles que voltam para trás e que negam Ele, né, Ele também negará naquele dia. Então, temos que ser fiel ao Senhor até o final, independente do nosso emprego, não dar mais valor a um emprego, a uma escola, uma faculdade, não dar mais valor a qualquer coisa na vida do que o Evangelho de Cristo, do que o Senhor Jesus Cristo, do que Ele tem feito em nossas vidas, do que Ele pode fazer em nossas famílias, em nossos lares. Vemos que o mundo tem retrucado contra o cristianismo, né, contra os evangélicos, mas sabemos, ele sabe que realmente o Evangelho é o que salva o mundo, né? Tanto do mundo espiritual como também da sociedade, que é uma religião que faz um cidadão ser honesto, ser mais bondoso de coração, é o próprio cristianismo, né? Religião que faz isso. Então, nos nossos últimos dias, muitas pessoas têm se apostasiado da fé. Jesus falou, né?
apóstolo também falou que nos últimos dias muitos se apostasiariam da fé. Naquele tempo muitos se apostasiaram da fé e hoje também não é diferente, né? Nos últimos dias que estão já perto de chegar aqui na terra, temos que ser fiel ao Senhor cada dia mais, orar muito, buscar a presença dele, para que possamos confessar ele diante dos homens. Amém? Deus abençoe a cada um.